gente aprende tantas técnicas, né? Com desenhos incríveis, formatos das populares rendas de tecido. E agora, a ceramista Carol Lamaita, ela vai trazer aqui uma decorativa tigela que tá bonita demais. Só que ela tem um detalhe rendado em cerâmica, que é um efeito incrível. Carol, bem-vinda! É um prazer estar aqui de novo. De novo, bem-vinda de volta. É tão bom recebê-la aqui, ainda mais com novidades, porque vocês vão tentando sempre criar novidades, né? Isso aí. Aproveitar que o material possibilita, né? Tanta coisa que dá para fazer. Verdade. E é isso que é legal, né? A gente poder imprimir ali texturas, desenhos na cerâmica, né? Então a argila ela é tão maleável, né? A principal característica dela é dela ser plástica. A gente faz uma coisa, fica, né? Exato. Então todo mundo tem aquela renda, aquela toalhinha que a avó fez, que colocava na bandejinha do café. Nossa, uma memória afetiva. É, e vira até uma coisa que assim, vai durar para sempre. A cerâmica dura para sempre, né? Isso é muito legal. Então dá para eternizar memórias aí. De texturas, de rendas, de plantas. Eu até trouxe alguns outros tecidos, elementos que né, a gente pode se utilizar. Poderiam também fazer do mesmo jeito que a gente vai fazer essa técnica. Crochê, por exemplo, né? Como você falou, às vezes tem um trabalho feito pela vovó, né? Já guarda com muito carinho. Olha de repente, aí. assim, umas folhas trigo, olha. folhas secas. Pode até ser de verdade, né? Pode. Pode até ser de verdade. Trigo aqui, ó. Olha lá, ó. Tudo isso vai dar textura, né? Juta. Tem juta, tem aquele veludo molhado, aquele veludo não molhado, o outro, que é todo caneladinho, também fica super bonito. Sei. Todo tecido vai imprimir uma textura na massa, né? Então, e vai dar um efeito super Exatamente. lindo. Aí o que eu quero mostrar é assim, a dica do como fazer para a gente não perder a textura. Porque é uma massa maleável. Sim, se eu simplesmente aplico ou encosto, já estraguei tudo. Então, qual é o jeito ideal para a gente conseguir preservar essa textura aí no bowl? Você tá com uma pedra aí? O que é? É uma tábua de madeira. É madeira? Só porque sempre que a gente vai trabalhar com cerâmica, a primeira coisa que a gente faz é amassar o barro. Tá, né? Então, certo. claro que eu já trouxe esse aqui amassado. Sim. Para a gente gastar aqui o nosso tempo fazendo a parte mais divertida. Mas sempre que a gente for trabalhar com argila, o primeiro passo é pegar essa massa Seria um sovar, sovar, né? sim. Tá. A diferença é que sovar a massa de pão, a ideia é colocar ar na massa. Tá. E sovar isso aqui é para tirar o ar da massa. Ao contrário. Então a diferença não é assim, eu vou lá na ponta e faço uma coisa assim gorda, um buraco, e aí venho e dobro. Aí eu criei uma bolha de ar. Né? Se eu venho aqui e dobro isso aqui de volta, criei uma bolha. Né? Então é aqui pequenininho. É bom que não é para cansar, sabe? É aqui assim, pequenininho, balancinho, peso do corpo. E já vale como musculação, Carol? Olha, vale, viu? Tava comentando hoje, a minha irmã é médica, eu falo, minha irmã vai nos lugares, ela vai com a bolsinha dela, eu vim com caixa, sacola, ceramista fica, ó. né? Academia tá garantida. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos abrir uma placa para trabalhar e fazer aquela peça que está ali. Eu tenho uma outra igual àquela, lindo o resultado. que está no estágio anterior, né? Então, isso aqui é a argila. Antes da segunda queima. Antes da segunda. Olha, já tá craque. Essa aqui é o biscoito que a gente chama, né? Certo. Então, a gente vai fazer uma peça como essa daqui. Vou mostrar o processo de esmaltação para depois da segunda etapa de queima ficar com aquele aspecto vidrado daquela lá. Ótimo. Então, para fazer esse tipo de peça, a gente vai usar um molde e uma placa de argila. Tá. Então, a placa de argila a gente vai abrir, como a gente abre pizza, pão, tudo sovar o pão, fez pão, é para você. Isso que é legal. Agora você vai pegar uma tábua aí. O que precisamos, então, quando a gente for trabalhar com placas? A gente precisa ter guias, porque eu preciso garantir que essa placa vai ficar inteira da mesma espessura. Tá. Se eu for livremente aqui, que nem a gente abre pão ou pizza, a gente tenta o mais fininho possível. Né? Aqui, se eu vier no mais fininho possível, eu fico com uma casquinha de ovo muito frágil. Sim. Então, a gente sempre que for trabalhar com placa, precisa dessas duas guias. Pode ser 2 palitinhos de hashi, 2 livros do mesmo tamanho. Uma boa. Não precisa ser guia de cerâmica, né? Pode ser uma garrafa, pode ser um tubo de PVC. Pega o que tem em casa para começar. Exatamente. Né? O importante é fazer. E aí a gente vai abrir aqui empurrando para todos os lados. É muito mais fácil. Olha como tá macio, hein? Sovou bem. É muito mais fácil a gente empurrar para frente do que eu ficar aqui puxando para trás.
Então, por isso que é bom a gente ter uma Que naturalmente tábua. a gente faz dessa forma, né? E aí ficou aqui, começou a ficar apertar, gira a tábua, faz aqui no outro sentido, tá bom? Pronto. Claro que eu já trouxe uma tábua abertinha, né? Sim. Então, vamos facilitar a nossa vida. Posso pôr aqui embaixo, né? Por favor, quer ajuda? Eu preciso. Então, ó, já tenho uma tábua abertinha aqui. Aí, ótimo. Vou tirar esse paninho daqui. E aí, olha só, se eu tiver, por exemplo, um rolo que é o da cozinha, né, de silicone, ou um tubo de PVC que é de plástico, pode ser que isso grude na massa. Tá. Então, para evitar, a gente pode fazer esse mesmo processo colocando um tecido em cima. Ao invés de direto no rolo, Tá. eu coloco o tecido aqui, coloco as minhas guias de madeira aqui do lado, Certo. e aí eu vou abrindo por cima do tecido. Tá. Uma forma de ajudar. O que isso causa? Essas marquinhas de tecido na massa, que é justamente o que a gente vai querer reproduzir, né? Sim. Mas eu não quero essa marquinha aqui. Então, deixa eu virar pro outro lado. Olha aí, ó. No detalhe, na imagem no detalhe, dá pra ver mesmo. Dá, né? Fica com as o marquinhas. quadriculado do tecido. Aí você vai pegar aquele cartão de crédito que você não deveria estar usando mais. A carteirinha do convênio que venceu. Gente, todas as ferramentas que a gente está usando aqui, eu tenho certeza que você tem na sua casa. Sim, exato. Tudo. E a argila também hoje é fácil de encontrar, né? Tem Essa argila. muitas lojas que vendem. Os principais fornecedores distribuem, entregam, né? Você compra pela internet, eles entregam no país todo. E lembrando que a argila é terra, né? A gente também tem a possibilidade, de repente você mora aí numa região rural, tem um rio que ali em volta tem uma argila bacana, que você pode usar aquela. A gente pode pegar, a argila não é uma coisa da indústria, né? Sim, é do natural, chão. natureza. Natural, então dá pra gente providenciar a nossa própria massa. Isso é mais incrível, hein? Não é? É uma matéria-prima muito generosa, né? Então acho que... Exato. Então olha só, a gente vai precisar dar formato para essa placa. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar um molde Que é esse formato ball aí, né? de gesso para fazer aqui a minha tigelinha, tá bom? Como é que é feito Deixa eu isso? tirar o Ai, cartão. obrigada, tá bom. A gente não pode fazer propaganda. Sim, não, então, é porque por isso que eu até na hora de usar eu irei ali. Olha só, como é que isso aqui é um molde de gesso que foi feito a partir de uma tigelinha. Certo. Então, a gente também tem uma tigelinha lá em casa, né? Então, pode ser Aposto que utilizada tem. que tem em casa, Sim. né? Aí eu não quero fazer o molde, eu quero fazer direto na tigelinha. Posso pegar uma camiseta de malha velha, envolver isso aqui e fazer direto aqui em cima. Proteger. Só não posso fazer direto aqui no plástico, porque senão a argila vai grudar aqui e eu não vou conseguir Depois tirar. não tira mais. A Entendi. propriedade do gesso é que justamente ela absorve a umidade É e aí ela poroso, né, solta. também, né? Ele é Ah, bem tá. sequinho, poroso, ele vai soltar. Ótimo. Então aqui, ó, eu vou medir malemalha, assim, no olho, tá bom, gente? Porque é Livre, né? Bem livre, né, livre Carol? aqui, eu quero um... Eu acho que isso que é o mais legal, principalmente dessa arte com argila, é você ser livre, você ter esse contato, né? Com a Isso aqui é terra. tão terapêutico, né? Só o amassar o barro, tá em contato com a argila. Sim. E nos remete à infância, né? Sim. Não é? Tem Brincadeira ninguém de que não criança. fez eu um... já começo a pegar, Não é? eu já quero Sabe o que ficar... é muito bacana? A gente, quando era criança, todo mundo modelava, né? Seja Sim. com argila, seja com massinha. Exato. E aí a gente cresce e é meio proibido, né? Você não vê um adulto brincando de massinha. Então. É quase estranho, É. né? Às vezes eu brinco aqui com os biscuits das artesãs, com as argilas. E aí é isso, a argila pode, né? A argila não Exato. fica com esse É a ar de permissão, proibido. né? Na psicologia falam que é a sublimação dessa fase que a gente brincava, né? Olha que Que é interessante, um jeito nunca tinha de visto por esse retomar isso. lado. Interessante. Então, olha só, a placa, a gente não vai ficar segura, Mas fica nessa grossura, desculpa te interromper. É que aqui, como eu cortei, parece que tá até mais, mas se eu tirar essa rebarba, ó, Ah, entendi. a hora que eu cortei a rebarba, Eu abre. achei que tinha ficado... Tá. certo? Então, eu vou pegar o lado que eu alisei e colocar contra o molde. Tá. Eu suspendi o molde só para ficar mais fácil de Perfeito. trabalhar, tá bom? Para não ficar encostando aqui na mesa. Quando é feita a queima, diminui o tamanho, retrai um pouco? Sim. Por isso que a gente tem que se preocupar aí até com essa grossura, né? Sim, não Tá. pode ser também tão fininho, senão acaba ficando uma peça muito frágil. E eu tenho Certo. que lembrar que, de repente, eu fiz alguma coisa para ter um tamanho específico e aí eu faço do tamanho que eu preciso e vai dar exatamente, errado, vai ficar dar menor. errado. Então, um em pouquinho média, maior. uns 15% de retração. Tá. Desde a hora que a gente modela, ela vai secar, vai perder água, vai diminuir de tamanho. Sim. E na queima vai
fundir. Aqui eu tenho uma peça porosa. Quando queima em alta temperatura, ela fica impermeável. Ou seja, todo o espaço de ar que tinha aqui no meio, na alta temperatura, vai fazer assim. É verdade. E vai diminuir mais ainda. Isso é importante então, observar, né? Mais ou menos uns 15%. Tá. E aqui, ó, eu vou fazendo esse abracinho aqui em volta. Envolvendo. Para ir acomodando, fazendo um movimento de uma mão contra a outra. Se eu ficar só fazendo assim, eu aperto aqui, aqui levanta. Eu aperto aqui, aqui levanta. Então, a gente vai fazendo um movimento assim, ó, uma mão contra a outra. Para ir criando tensão, isso aqui fica bem abraçadinho. Você tá vendo que eu não coloquei retinha a linha? Isso super combina com o estilo de coisa que a gente está fazendo aqui. Eu não preciso ter isso super reto, super certo. Acabei de moldar e vi que quando eu aperto não levanta mais nada, tá tudo bem justinho. Tá. Nesse primeiro momento a argila gruda um pouquinho no molde. Certo. E é normal, tá tudo bem. Tá. Aí a gente vai pegar o nosso tecido. Pode ser a juta, pode ser a renda. Que vai dar essa textura, né? Isso. Aqui, ó, eu tenho umas tirinhas de renda. Olha aqui. Que também vamos mostrar que assim, eu não tenho a renda inteira para colocar aqui. Você vai ver que não muda nada. O que tiver aí vai funcionar. Fazer pro lado de cá, né? Uma rebarba. Não, mas a gente vai fazendo ela toda. Você vai ver como ter um pedacinho não impede de dar certo. E aí aqui o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar a textura sobre o molde e não na placa. Que é o que às vezes eu vejo muita gente fazendo, né? Sim, põe a textura na formato, placa. Né? E aí no que vai modelar, o dedo aperta, sai tudo. Que é aquela questão que você falou, né? E aqui, ó, eu vou pressionando tanto a ponto da massa subir. Entrar mesmo nos espaços. Nos espacinhos aqui. Tá. E como a massa é bem macia, eu só preciso ir fazendo essa pressão. Se você tiver alguma dúvida, mande aí para o nosso WhatsApp que a Carol responde, viu? 12 3104 1212. Ou lá no nosso Instagram. Olha que lindo! Agora eu quero até mostrar o seguinte. Mas eu, por exemplo, poderia fazer só a borda. Quero fazer tudo rendado. Eu posso sobrepor aqui. Então, eu não tenho a renda inteira, o pedacinho. Se eu só tivesse esse pedacinho aqui, eu consigo fazer inteiro rendado do mesmo jeito. A gente sobrepõe um pouquinho e vem aqui passando. Quero mostrar para vocês como isso desaparece. Essa emenda não fica. Vamos ver. A gente vai criando novos desenhos aqui. E depois, gente, se quiser aproveitar essa renda, é só lavar. Só lavar. É mesmo, olha. Vai sobrepondo. Que interessante, hein? Olha que maravilha. Tem coisa mais chique você servir os convidados, vai lá fazer uma visita na sua casa, você coloca uns petiscos nesse bol aí. E boa é uma peça, não é? E é uma peça. Então, assim, o processo é a gente repetindo isso aqui. Perfeito. Vamos ver como é. Uau, olha só. E já temos uma outra aqui também. Já temos duas, então. Que lindo. Por quê? Muito lindo. Isso aqui, se eu tentar mexer agora, ele tá grudado. Não consigo tirar daqui, aí eu vou acabar deformando. Certo. Então a gente deixa mais ou menos meia hora ou 40 minutos. A gente vai deixar isso aqui descansar para ficar num ponto um pouquinho mais firme, que é o que a gente chama de ponto de couro na cerâmica. Tá. E aí já pode ir pro forno? Não. Ainda não? Aí a gente vai conseguir tirar isso daqui. Tem que tirar. Porque lembra que a gente falou que a cerâmica, que a argila, né, ela vai perdendo água e vai diminuindo? Certo. O gesso não. Então ela vai tentar diminuir, o gesso vai falar, eu não vou. Eu não entendi. saio. Então... E aí ela vai trincar. Então a gente precisa tirar essa peça daqui. E agora, como é que vai tirar? Então agora, como o gesso já absorveu um pouquinho da água, a gente vem aqui e vai dando aqui uma levantadinha nas bordas. Eu queria até que você fizesse isso para você ver, porque tem gente que fala assim, ela faz, ela sente. Você sabe que percebe eu sou que meio desastrado. Sai fácil. Olha lá, sai fácil. Mas você viu que tava grudadinho, né? Grudadinho, e foi, só pra gente ver facinho. que é de verdade. E aí a gente vai virar aqui com todo cuidado e deixar apoiado para poder então fazer o acabamento nessa bordinha aqui. Certo. Tá bom? Depois que isso secar completamente, aí sim vai pro forno, passa pela primeira queima. Certo. Forno específico de alta temperatura. De pelo menos 800 graus para ficar desse jeito que tá aqui. Olha como é que fica. Que virou cerâmica, não é mais argila, é cerâmica. Agora a esmaltação disso aqui que é a coisa mais simples e divertida da vida. Eu vou pegar o esmalte
que está aqui nesse pote. Certo. Eu já tinha até te contado uma vez que nunca tem a cor, a gente nunca vê a cor que é, né? Exato. Esse caldo cinza é aquele azul que aquele tá ali. Azul é mesmo? Porque ele é feito com óxido de cobalto, que é um pozinho preto. Só vai reagir no calor. Na queima. Tá. Então a gente vai dar um banho na peça. Eu vou jogar o esmalte aqui. Olha como ela absorve rápido. Então eu esmalto pelo lado de dentro. Certo. E eu vou deixar fazer essa sujeira aqui do lado de fora. Por Você quê? quer mais suave. Porque eu quero que suje, porque olha como o lado de fora não é esmaltado. Dentro tem uma camada vidrada e do lado de fora não. Então aqui do lado de fora eu vou pegar a água e eu vou sujar, limpar e sujar. Então eu venho limpando e com a esponja assim bem úmida, esse esmalte vai entrando no baixo relevo. É por isso que fica daquela Por cor. isso que fica assim. E realça essa textura. Que aí entra Que só na linha da renda. Aplausos para Carol, minha gente. Olha que trabalho maravilhoso. Carol, nós estamos passando seus contatos. O que o pessoal vai encontrar lá nas suas redes sociais? Olha, muita cerâmica, aulas de empreendedorismo, fazer cerâmica para relaxar, né? Ter um hobby. É tão bom, né? Tão gostoso, né? E uma fonte de renda também, porque por que Claro, não juntar as porque duas coisas, É né? possível, é possível. Gente, e olha, não tem coisa mais gratificante do que você ter aí louças na sua casa que você mesmo confeccionou e produziu. É E chique assim, demais isso. uma esmaltação que não tem aquele, eu não sei pintar, eu não sei desenhar. Lavar louça todo mundo sabe, né? É o que eu estou fazendo aqui. E Quero dá te aquele agradecer, efeito. viu? Obrigada. Volte sempre aqui, você já é de casa. Obrigado pelo seu Obrigada carinho eu. com a gente. Obrigado a você também.